No princípio, havia um jardim. Não um jardim qualquer, mas o lugar onde céu e terra se encontravam. Um espaço onde o Criador caminhava com o homem. Onde rios nasciam e a vida florescia sem fim. O Éden, o paraíso perdido, a origem de toda a humanidade. Mas a pergunta ecoa há milênios. Onde está o jardim do Éden? Muitos acreditam que ele nunca deixou de existir, apenas foi ocultado dos olhos humanos. A Bíblia descreve rios, terras e fronteiras, como se desse pistas. Gênesis fala de 4 rios que saíam do Éden: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. 2 deles ainda existem, correndo pelo Oriente Médio até hoje. Mas e os outros 2? Teriam desaparecido com o tempo? Ou estariam escondidos embaixo de terras e mares que mudaram de lugar depois do dilúvio? Alguns estudiosos apontam para a região da Mesopotâmia, a chamada Terra entre Rios, o berço das primeiras civilizações. Ali, Tigre e Eufrates ainda correm. Ali nasceram cidades antigas como Ur, Babel e Nínive. Seria esse o lugar onde Adão e Eva viveram? Outros afirmam que o Éden estava na Armênia, próximo às montanhas do Ararat, onde a Arca de Noé repousou após o dilúvio. Uma conexão intrigante. A humanidade teria começado no mesmo local onde recomeçou após o juízo de Deus. Mas a narrativa bíblica é mais profunda. O Éden não era apenas geografia. Era também o centro da presença divina na Terra. Um santuário vivo, um templo natural onde o homem tinha acesso direto a Deus. O tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, dizem alguns estudiosos, foram apenas reflexos daquele primeiro templo, o Éden. Isso significa que procurar o jardim não é apenas buscar um ponto no mapa, mas tentar reencontrar o lugar onde a humanidade foi completa. Mas por que Deus escondeu o Éden? Depois da queda, quando Adão e Eva foram expulsos, o Senhor colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Isso não soa como metáfora, parece literal. Seres celestiais guardando uma entrada real. O texto sugere que o Éden não foi destruído, mas fechado, selado, invisível ao olhar humano comum. E se o jardim ainda existir em algum ponto da Terra, protegido por barreiras espirituais? Muitos relatos antigos falam de terras proibidas, montanhas inalcançáveis, desertos onde viajantes desapareciam misteriosamente. Será que eram ecos de tentativas de reencontrar o paraíso? A tradição judaica ensina que o Éden é dividido em 2 partes, uma terrena, visível no início, e outra celestial, inacessível aos homens. A parte terrena teria sido escondida, mas a celestial continuaria ativa, como morada dos justos após a morte. Isso explicaria por que o ladrão na cruz ouviu de Jesus: "Hoje estarás comigo no paraíso". Não seria apenas o céu, mas o Éden restaurado, agora no plano espiritual. Ainda assim, os homens continuaram a procurar o jardim na terra. Os gregos o chamavam de Campos Elíseos. Outras culturas falavam de terras abençoadas, sempre ao leste, sempre misteriosas. O imaginário humano parece guardar a lembrança desse lugar perdido. O próprio nome Éden vem de uma raiz que significa prazer e delícia. Era o lugar perfeito. Mas algo aconteceu que mudou para sempre o curso da história. O dilúvio, a queda, o avanço das civilizações. Rios mudaram, terras afundaram, montanhas se ergueram. Talvez o mapa atual do mundo esconda pistas distorcidas daquele jardim primordial. Alguns pesquisadores modernos sugerem que o Éden poderia estar hoje submerso. O Golfo Pérsico, por exemplo, já foi terra firme em tempos antigos. Ali rios desciam e se encontravam em um grande delta. Seria o ponto exato onde os 4 rios de Gênesis se dividiam? Outros vão além. Dizem que o Éden nunca esteve restrito a este mundo físico, que o jardim era um portal entre o natural e o sobrenatural, e que, ao pecar, a humanidade perdeu o direito de atravessar, como uma porta fechada para sempre, uma porta que só poderia ser aberta por alguém sem pecado. A atenção é clara. Não estamos apenas diante de um mistério geográfico, mas de um segredo espiritual. O Éden é o símbolo da perfeição perdida, mas também da promessa de restauração. O último livro da Bíblia fala de um novo jardim, uma nova cidade, onde novamente haverá a árvore da vida, cujas folhas curam as nações, como se o paraíso estivesse aguardando o momento de retornar.
Mas enquanto isso, os homens continuam a perguntar: onde está o jardim original? Muitos acreditam que o Éden foi ocultado não apenas pela geografia, mas pelo tempo, que sua localização mudou com os grandes cataclismos da história. O dilúvio teria alterado os rios, engolido cidades, redesenhado continentes. O que era fértil virou deserto, o que era terra virou oceano. Talvez o jardim esteja enterrado sob camadas de terra e pedra, esquecido por milhares de anos. A arqueologia tem tentado decifrar esses rastros. Em antigas tabuletas da Suméria, há descrições de uma terra paradisíaca, um lugar onde os deuses caminhavam entre os homens, semelhante ao relato bíblico. Textos acadianos e babilônicos também falam de um jardim regado por 4 rios, cheio de árvores da vida. Lendas paralelas que apontam para uma mesma origem. O enigma aumenta quando percebemos que muitas culturas, mesmo distantes, guardam a lembrança de um paraíso perdido. Os persas chamavam de Pairidaesa, de onde vem a palavra paraíso. Os egípcios acreditavam em um jardim de abundância para os que eram considerados justos. Os chineses falavam de uma montanha sagrada onde o céu e a terra se tocavam. Sinais de uma memória coletiva de que, em algum momento, a humanidade viveu em perfeita comunhão com o divino. Mas a Bíblia descreve algo específico. O Éden estava no Oriente, e a partir dele saíam 4 rios. 2 ainda existem, o Tigre e o Eufrates. Mas o Pison e o Gion permanecem envoltos em mistério. Alguns dizem que o Pison corresponde ao Nilo, mas isso colocaria o Éden no Egito. Outros acreditam que o Gion se refere ao Ganges, o que moveria o Éden para a Índia. Cada teoria abre um novo mapa, mas nenhuma consegue juntar todas as peças. E talvez esse seja o ponto. O jardim não foi feito para ser reencontrado pela força humana. Foi selado por ordem divina, protegido por querubins e pela espada flamejante. Uma barreira invisível, mas real. O Éden pode estar diante de nós e ainda assim inalcançável. Há histórias de exploradores que afirmam ter sentido uma presença estranha ao se aproximar de certas regiões inóspitas. Montanhas no Cáucaso, vales ocultos no Oriente Médio, desertos no Irã, lugares onde bússolas enlouquecem e viajantes relatam visões. Seriam ecos do jardim ainda guardado? O texto de Ezequiel descreve o Éden como um monte sagrado, decorado com pedras preciosas, onde um querubim ungido caminhava. Isso liga o Éden não apenas ao plano terreno, mas a um espaço celestial, um monte que reflete o trono de Deus. Assim, o jardim pode ser tanto um lugar físico quanto espiritual. O profeta Isaías também fala de um futuro em que o deserto florescerá como o Éden. O apóstolo João, em Apocalipse, descreve a Nova Jerusalém com o rio da vida fluindo no centro e a árvore da vida dando fruto a cada mês. Tudo isso aponta para uma restauração do paraíso. O Éden não seria apenas uma lembrança, mas uma promessa. No entanto, a pergunta ainda permanece. Se o jardim foi fechado, quem pode reabri-lo? O Gênesis mostra a humanidade sendo expulsa, o caminho bloqueado, o homem sem acesso à árvore da vida. Mas séculos depois, surge uma nova árvore, a cruz. A tradição cristã interpreta que foi através dela que o acesso à vida eterna foi reaberto. Jesus promete ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. O Éden, portanto, continua existindo, mas o caminho só pode ser trilhado por meio do Filho. Isso muda toda a forma de olhar para esse mistério. Talvez não seja sobre encontrar coordenadas exatas em um mapa. Talvez seja sobre entender que o Éden foi a primeira morada do homem com Deus, e será também a última. E ainda assim, a busca por sua localização continua fascinando. Arqueólogos, teólogos, místicos. Cada um procura pistas. Satélites modernos já encontraram antigos leitos de rios secos na Península Arábica, que poderiam corresponder ao Pison. Mapas antigos mostram caminhos de água desaparecidos no Irã. Cada descoberta reacende a hipótese de que o Éden pode estar enterrado, esperando para ser revelado. Mas se for encontrado, o que aconteceria? Estaria ainda protegido por querubins invisíveis? Ou seria apenas ruínas, sombras do que foi perdido?
A narrativa bíblica dá a entender que a presença de Deus fazia o Éden. Sem ela, o Éden não passaria de terra comum. A essência do paraíso não é apenas a beleza natural, mas o Criador habitando entre os homens. É por isso que muitos acreditam que o Éden está guardado nos céus, até o dia em que Deus restaurar todas as coisas. E nesse dia, os justos voltarão a andar entre as árvores da vida. O mistério, portanto, não é apenas onde está o Éden, mas quando voltaremos a ele. O jardim não é mais que origem, é destino, é promessa, é o início e o fim da história humana. O Jardim do Éden não é apenas um lugar perdido no tempo. Ele é o maior enigma da humanidade, porque dentro dele se encontra a resposta para a nossa origem e o nosso destino. O primeiro sopro de vida veio ali. A primeira queda também. Foi no Éden que a humanidade teve tudo e perdeu tudo. Mas também foi ali que nasceu a promessa de redenção. A serpente venceu por um instante, mas foi amaldiçoada com o anúncio de que um descendente da mulher pisaria sua cabeça. O Éden, portanto, não termina em derrota. Ele aponta para a vitória futura. Imagine por um momento se ele ainda existe, escondido aos nossos olhos, guardado por querubins e pela espada flamejante. Uma dimensão onde o rio da vida ainda corre, onde a árvore da vida ainda floresce, um jardim que aguarda o dia de ser revelado outra vez. O Apocalipse descreve exatamente isso, uma cidade que desce do céu, preparada como noiva adornada, e dentro dela, um rio cristalino e a árvore da vida. O Éden restaurado, o paraíso de volta. O início e o fim se encontram em um só ponto. Do Gênesis ao Apocalipse, a história humana é um círculo que começa no jardim e termina no jardim. Entre um e outro, a queda, o caos, o sofrimento, mas também a cruz, a ressurreição e a esperança. Por isso, a pergunta não é apenas onde está o Éden, mas você estará nele quando ele for revelado? O verdadeiro mistério não é geográfico, é espiritual. O jardim está onde a presença de Deus habita. Ele esteve no princípio com Adão e Eva. Ele esteve no tabernáculo, no templo, na encarnação do Filho, e estará para sempre na eternidade. O Éden não é apenas passado, ele é futuro, e o caminho de volta já foi aberto. A espada flamejante ainda guarda a entrada, mas a cruz abriu um portal. Por isso o Éden não está perdido, ele está prometido. E um dia todos aqueles que perseverarem na fé voltarão a caminhar entre rios de águas vivas, sob a sombra da árvore da vida, diante do Criador. O Jardim do Éden está mais perto do que imaginamos. Ele não desapareceu, ele nos aguarda. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.